Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Dando sequência, a Livreto Conectados, a página 3, no tópico 2, Fundamentos da Igreja de Cristo de São Vale, o último parágrafo da página 3, certo? O parágrafo da página 3. A gente vai falar sobre... Nesse vídeo eu vou falar de 2 parágrafos para a gente adiantar um pouco, para ver se daqui para domingo eu chego aonde eu parei domingo, né? Onde eu parei domingo. Para que haja sequência a partir de domingo. Tá certo? Então, olha só. O último parágrafo da página 3 vai dizer: cremos na relevância do estudo das bases de fé. Cremos na relevância do estudo das bases de fé e doutrina da Igreja de Cristo no Brasil. Esse quarto parágrafo ele está muito ligado ao primeiro. Por isso que a gente vai falar pouco sobre ele. Certo? Vocês desculpem aí o nariz, é porque a alergia de manhã cedo fica assim. Tá bom? Mas olha só. O versículo base, né, é 1 Timóteo 6:3 e o versículo 4, a parte A, que vai dizer assim, olha. 1 Timóteo 6:3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma ou se não concorda essa outra doutrina com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa que ensina essa doutrina é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Então, nós cremos que se uma pessoa prega outro evangelho, o apóstolo Paulo já disse que se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, que a gente deve considerar maldito, anátema. Porque não existe outra possibilidade de descer um anjo e mudou tudo. Não, é isso aqui. É o que nós temos como revelação de Deus. Então, o que é uma doutrina segundo a piedade? Que é isso que diz o versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e ela não está de acordo com as sãs palavras bíblicas que nós já temos, né? Que é segundo a piedade. O que é uma doutrina segundo a piedade? É uma doutrina que é da nossa religião. Segundo a piedade, aí significa que é da nossa religião. É uma virtude da nossa religião, né? Que possibilita, é uma doutrina que possibilita para nós oferecermos um culto a Deus, um culto que Ele merece, um culto com respeito, um culto com espiritualidade. Dá para entender? Então é por isso que nós cremos nessa doutrina. Tá certo? A palavra que vai ser pregada, ela tem que ser de acordo com o que já está escrito. Não pode mudar. Não existe outro evangelho a ser pregado a não ser esse. E, segundo a piedade, com respeito àquilo que nós cremos, a nossa religião, e que um culto que Deus merece receber, um culto espiritual, que respeite a santidade do Senhor. Esse é o ponto 4. Ok? Vamos passar para o ponto 5. O ponto 5, que é virando a página, agora nós vamos sair da página 3 e vamos para a página 4. A página 4, ok? Vamos para a página 4, o primeiro parágrafo, que vai dizer que cremos na doutrina da justificação pela fé, salvação eterna do crente genuíno, sem o concurso do mérito próprio. Então, somos justificados de nossos pecados pela fé,
A salvação eterna do crente genuíno, ou seja, você não perde sua salvação, você vai perder galardões, salvação não, e sem mérito algum seu. Você não tem mérito nenhum na salvação. Todo mérito é de Cristo. Todo mérito é de Cristo. A justificação, nós cremos na justificação do pecador, que é somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Cremos na suficiência do sangue remidor de Jesus Cristo, que nos dá uma eterna segurança de salvação. Então, o sangue de Jesus é quem nos lavou, é quem nos purificou, é quem transformou os nossos pecados, que eram vermelhos como a escarlate, brancos como a neve. O sangue. E nos dá uma eterna segurança, se eu sou um crente genuíno, de salvação. Não preciso ter medo de perdê-la. Se eu sou um crente genuíno, não. Ok? Então a gente vai falar sobre isso agora nesse segundo. Eu vou usar esse vídeo para 2 tópicos, né? De cremos. Então a gente vai para Romanos 5:1, que é a base que está aqui no nosso livreto. Romanos 5:1 vai dizer assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai falar sobre essa justificação. E eu espero que você entenda direitinho o que isso significa. Porque não adianta você ser crente sem entender esse processo, sem entender o que está acontecendo, sem entender essas regras de fé e prática. Tá certo? Então, olha só. A palavra justificação, né, ela é um termo usado na linguagem forense, ou seja, na linguagem de tribunais, de juiz, de advogado, etc. É que significa absolver. Justificação significa absolver, ou seja, quando a Bíblia diz que eu fui justificado pela fé, porque eu criei, a fé porque eu criei, ou seja, eu fui absolvido, fui declarado justo. E essa palavra é exatamente o oposto de condenação. Então, a justificação é um ato do próprio juiz, que é Deus. Deus me justifica, porque Ele é o juiz. Do ponto de vista, né, do litigante, ou seja, do pleiteado, né, daquele que colocou a minha demanda em juízo, né, para receber o perdão, desse ponto de vista, ser justificado significa obter o veredito de que a minha dívida foi apagada, foi cancelado os meus pecados. Então, nas Escrituras, Deus é o juiz de toda a terra e suas relações com os homens são constantemente descritas em termos, em linguagem advocatícia, ou seja, forense, usada em tribunal. A retidão, ou seja, a conformidade com a sua lei, é aquilo que ele requer dos homens. E Deus exibe sua própria retidão como juiz ao vingar-se daqueles que ficam fora da sua lei. Não há esperança para aquele a respeito de quem o veredito de Deus for contrário. Para quem o veredito for contrário, não, você não foi perdoado, não, você não foi recebido, não, você não foi aceito, não há esperança de salvação.
Mas para você que creu em Jesus, na salvação da cruz, você foi justificado. E a justificação, você não pode fazer nada. É um ato de Deus. É um ato de Deus. Soberania de Deus. Amém? Não pode fazer nada, apenas você creu. Através da graça que foi derramada sobre você, foi gerado fé em você pelo Espírito Santo, a fé que convenceu você que você é um pecador. E essa fé fez você ver com outros olhos que ele foi à cruz no seu lugar. Você diz, eu creio. Deus te justificou, te absolveu, perdoou os teus pecados. Então, os sinônimos de Paulo para justificar são imputar, justiça, remir o pecado, não imputar pecado, são os sinônimos que Paulo vai usar nas suas cartas. São frases que vão expressar a ideia, não de transformação no íntimo, mas outorgar a você de uma posição legal e de cancelamento de uma dívida legal. Você era pecador, você era devedor, você devia. E você não tinha recursos para pagar nem eliminar essa dívida. Mas foi outorgado a você o cancelamento dessa dívida. Para Paulo, né, a justificação é um julgamento baixado em relação ao homem. É o homem que é justificado. E não uma operação realizada dentro dele. A justificação não é realizada dentro de você. A justificação apenas justificou, é um ato de justificação. Dentro de você vai vir como processo, vamos dizer assim, seguinte, né? É a santificação e a regeneração. Justificação e regeneração e santificação. Justificação não mexe com você em nada, apenas você foi justificado, mas a regeneração vai gerar dentro de você mudanças. Novo nascimento. Nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. E a santificação, que é esse processo, que vai ali, ó. É Deus fazendo e você cooperando. Regeneração é Deus fazendo e você cooperando com a regeneração. Não é só esperando em Deus, você tem que fazer a sua parte. Pela palavra de Deus você ouve e crê. É parceria, a santificação do mesmo jeito. Quem é santo, santifique-se mais. Tem a sua participação. Não é só Deus fazendo. Tá certo? Não é só Deus fazendo. Então Paulo vai usar, né? Dentro, né, de 39 ocorrências do verbo justificar no Novo Testamento, 29 das 39, 29 aparecem nas epístolas ou nas palavras registradas de Paulo. Semelhantemente, né, vai ocorrer as duas ocorrências do substantivo correspondente, que é dikaioses, palavra grega dikaioses, que está lá em Romanos 4:25 e Romanos 5:18, que é correspondente à justificação. Esse substantivo correspondente reflete o fato que somente Paulo, entre os escritores do Novo Testamento, faz do conceito de justificação, da justificação, o elemento básico do seu estudo sobre a salvação, que é a soteriologia. Então, para Paulo, a justificação significa o ato de Deus que redime
os pecados de homens culpados e que os reputa reto, ou seja, absolve e diz, você agora é reto, você agora é justo. Gratuitamente, você recebe isso de graça, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, porque você creu no que Cristo fez por você. Isso é a base. Não de suas próprias obras, as obras que você faça, que você diga que é bonzinho, bom marido, bom pai, bom filho, bom cidadão, bom trabalhador, nada disso importa para a salvação. Isso aí é dever nosso ser assim. Então não vem das nossas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Os méritos é de Cristo. E as boas obras foram feitas para que o salvo ande nelas. Você não é salvo pelas boas obras. Você pratica as boas obras porque você já é salvo. Então, a doutrina de Paulo sobre a justificação é uma maneira característica de formular a verdade central do Evangelho. A verdade central do Evangelho é isso. Você foi justificado de graça. De graça. Deus perdoa os pecadores crentes, os que creram pela fé em Cristo Jesus. Teologicamente, é a mais altamente desenvolvida expressão dessa verdade do Novo Testamento. Por isso que Tiago vai dizer que a oração de um justo, quem foi um justo? Quem é o justo? Que foi justificado. Se você foi justificado, Tiago vai dizer que a sua oração pode muito, não pode tudo, porque ela vai esbarrar na vontade de Deus, mas pode muito em seus efeitos. Então, para Paulo, a justificação é a bênção fundamental de Deus. Fundamental de Deus, é a base, é o início de tudo. Pois essa bênção tanto salva do passado, como assegura o futuro. Ou seja, o pecado que eu vou cometer amanhã, eu confesso e recebo perdão, já está garantido o perdão, por causa da justificação. Por um lado, significa perdão e o fim das hostilidades entre Deus e nós mesmos. Ou seja, o muro do pecado que fazia separação entre eu e Deus, que era uma hostilidade entre eu e Deus, foi quebrado, foi desfeito, porque eu fui justificado. E porque eu fui justificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus disse, Pai, está consumado. E significa dizer que quando o véu foi rasgado, já que apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano ali, além daquele véu, para o lugar santo dos santos, eu agora tenho acesso ao santo dos santos, que é a presença de Deus no céu, pela fé, sem ninguém me intermediar. Apenas porque eu fui justificado, fui lavado pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus me garante esse acesso. Me garante esse acesso, tá certo? Então, o indivíduo justificado, por conseguinte, pode ficar certo que nada será capaz de separá-lo desse amor de Deus. Sua glorificação é certa. A inquisição futura perante o tribunal de Cristo poderá privá-lo de receber galardões, porque você vai continuar pecando por palavras, pensamentos e ações. Então, quando eu chegar lá diante dessa inquisição futura, no tribunal de Cristo, que é o bema, a palavra grega para tribunal de Cristo é bema, eu vou ser privado de certos galardões, mas jamais de minha posição de justificado, de salvo, ok? É importante que você entenda isso. Muito bem, para finalizar, não. Deus trata com a humanidade conforme Paulo nos esclarece por intermédio de dois homens representativos. O primeiro homem, Adão, e o último Adão, que foi Jesus Cristo.
O primeiro homem, Adão, ao desobedecer, ele trouxe condenação e morte sobre a raça inteira. Falamos disso ontem aqui. O último homem, que é Jesus Cristo, por sua obediência, tornou-se o autor da justificação e da vida para todos os que nele confiam. Meios da justificação. A fé em Cristo, diz Paulo, é o meio pela qual a justiça é recebida. A fé em Cristo é o meio pelo qual a justiça é recebida. E a justificação é proporcionada. Eu recebo a minha justificação, perdão dos meus pecados, cancelamento da minha dívida, pela minha fé em Cristo. Então, os pecadores são justificados por ou mediante a fé. A salvação pela fé é segundo a graça. Pois a graça exclui de modo absoluto as obras. Não é por obras. Não é por obras. Paulo cita o caso de Abraão, o qual creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, a fim de provar que o homem é justificado mediante a fé, independente de obras. Abraão creu em Deus, apenas creu. Foi o primeiro a quem Deus se revelou fora do Éden. E porque ele creu, isso foi imputado a ele para a justiça. Ele é chamado pai da fé, sem nunca ter feito um milagre. Abraão não fez nenhum milagre, é chamado pai da fé. Por quê? Porque creu. Primeiro a crer fora do Éden. Então, por causa disso, né, a justificação é mediante a fé, independente de obras. Independente de obras. Então, eu espero que você tenha compreendido a doutrina que nós cremos. No livro Conectados aqui está, página 4, e o primeiro parágrafo da página 4, que na totalidade é o parágrafo 5. Cremos na doutrina da justificação pela fé, salvação eterna do crente, crente genuíno, sem o concurso do mérito próprio. A justificação do pecador é somente pela graça de Deus, na suficiência do sangue remidor de Jesus Cristo, com eterna segurança. Volto a repetir o que eu disse domingo em sala de aula. Então, já que eu sou salvo e a salvação é eterna, eu posso pecar à vontade. Se esse é o seu pensamento, você nunca foi salvo, porque um salvo não tem esse pensamento. Porque ele sabe que quando ele peca contra Deus. Ele fere a Deus, ele atinge a santidade de Deus. E o salvo não quer fazer isso. Quando o salvo genuíno, comete um pecado, é acidente de percurso. Porque não vigiou. Não é por premeditação, não é por premeditar o pecado. Não, eu vou pecar, sou salvo. Sou salvo mesmo. Não. O salvo não tem esse pensamento. Se você tem esse pensamento, querido, você está fora. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu sou salvo eternamente. E isso não muda. Ninguém vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus se eu sou salvo. Pelos pecados que eu venho a cometer, peço perdão, pensamentos, palavras e ações, eu vou perder galardões. Acabamos de ver. Paulo vai falar isso na carta aos Efésios. Que o tal, quando perdemos galardões, seremos salvos como que pelo fogo. Então, devemos evitar pecar. Como disse Davi, Senhor, eu não pequei contra Urias, Betseba, contra a minha família, contra o povo de Israel. Eu pequei somente foi contra ti.
todo pecado que cometemos é contra o Senhor. Ele é que é o santo. Quando eu não traio, eu não vou trair por causa do meu cônjuge. Mas é por causa do Senhor. Em primeiro lugar, por causa do Senhor. Por causa do Senhor, eu tenho respeito ao meu cônjuge. Então, por causa do Senhor, é que eu não cometo os pecados, porque eu vou feri-lo, eu vou atingi-lo. Amém? Vamos ficar com esses 2 pontos de hoje. E amanhã a gente coloca mais 2, até sábado e domingo. A escola dominical volta de onde nós paramos. Fica com Deus, bom dia para você. E volta a repetir. Qualquer dúvida, coloca no grupo. Ou então, se você é tímido, né? Tímida, não quer colocar no grupo, fala no privado, né? Coloca no privado dos pastores. Nós temos 4 pastores. Se você colocar, por exemplo, no do pastor Delano, agora pela manhã ele vai estar no trabalho dele. Talvez ele não responda na hora, porque está no trabalho dele, mas com certeza quando ele tiver um tempo ele vai responder. O pastor Jesse é muito ocupado também. Pode ser que ele não veja naquela hora, mas na hora que ele vir, ele vai responder a sua dúvida. O pastor Josenildo, a minha pessoa, você escolhe aí, fica à vontade. Se quiser jogar para os 4. No grupo seria bom porque tira a dúvida de outras pessoas. Outras pessoas que também têm dúvida, vai tirar a sua dúvida. Mas se você quiser colocar no privado, fica à vontade. Eu estou dizendo isso aqui, irmão, porque o meu desejo profundo é que não reste dúvida. Que você saiba o verdadeiro motivo pelo qual você creu. E as consequências positivas e negativas disso. Deus abençoe você.